Salve, salve meus queridos, professor Red aqui, e a aula de hoje é polias e máquina de Atwood. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir, o que é uma polia? Uma polia é um dispositivo rotativo utilizado para conduzir um cabo. Nós temos dois tipos de polia, a polia fixa e a polia móvel. Para que serve uma polia fixa? Ela serve para mudar a direção da ação da força. E a polia móvel serve para obter vantagem mecânica no processo. Vamos lá? Com figurinhas para você entender bem. Aqui eu tenho duas figuras e elas trazem exemplos de ambas as polias. Em primeiro lugar, a polia fixa. O que é uma polia fixa? É uma polia que está presa em um suporte que não vai transladar com o movimento da corda. Ou seja, enquanto eu puxo a corda, a polia permanece no mesmo lugar. Nesses dois desenhos, essas duas polias aqui são exemplos de polias fixas. Imagine que quando eu estiver puxando essa corda aqui, todas as duas vão apenas rotacionar, porque são dispositivos rotativos, mas não vão transladar, elas não vão sair do lugarzinho em que elas estão. Já a polia móvel, como é o caso dessa daqui de baixo, enquanto eu puxar essa corda, note que ela vai começar a fazer um movimento ascendente, ela vai começar a subir. Ela não está presa em nenhum suporte fixo, ela está presa no próprio objeto que vai ser levantado. Então, ela é chamada de polia móvel. Para que serve a polia fixa? Serve para mudar a direção de ação da força. E para que serve a polia móvel? Para obter vantagem mecânica. Vamos agora nos próximos slides explorar um pouquinho melhor o que seria isso. Aqui a polia fixa agora em destaque para a gente. Em primeiro lugar, ela muda a direção da força necessária para poder fazer o trabalho que eu quero fazer. Vamos lá, eu tenho um objeto aqui, um pezinho, e eu quero levantar esse pezinho. Bom, para levantar alguma coisa, o que eu preciso fazer? Puxar para cima, certo? Mas aqui, pelo milagre da tecnologia, eu consigo puxar a corda para baixo e o objeto subir. Como é que é possível isso? Fácil, né, brother? É só botar uma polia fixa aqui. Você puxa a corda para baixo, essa corda desse lado está descendo, porém desse lado ela vai estar subindo. Então, portanto, eu consigo mudar a direção de ação da força. Em vez de puxar para cima, eu puxo para baixo e o objeto sobe. Que loucura, né? Que maravilha. Ela não obtém vantagem mecânica. O que significa isso? Significa que se esse objeto possui uma força-peso, por exemplo, de 200 newtons, para poder erguer ele, ou para poder manter ele em equilíbrio, eu vou precisar fazer uma força de também 200 newtons. Então eu não tenho vantagem mecânica. Eu não posso fazer uma força menor que no final vai trazer um resultado maior. Não, se eu faço 200 newtons nesse lado da corda, esses 200 newtons são integralmente passados para este objeto aqui na outra ponta da corda. Não tem vantagem mecânica nenhuma. A vantagem mecânica está associada com a polia móvel. A polia móvel é aquela que é construída para obter vantagem mecânica. Ou seja, eu consigo mudar a intensidade da força de tração que age lá no objeto. Ela não é igual à minha. Vamos lá, vamos trazer esse exemplo aqui. Vamos supor que eu haja com uma força de 50 newtons aqui nessa corda. Então, eu puxo a corda com 50 newtons, certo? Essa tração ela vai ser repassada integralmente por essa corda e o que vai acontecer aqui em cima? Vai acontecer que essa corda vai puxar esse gancho com 50 newtons. Pela terceira lei de Newton, se a corda puxa o gancho puxa a corda. Então, olha só, o gancho vai puxar essa corda com mais 50 newtons. Que coisa mágica, que coisa linda! Eu puxei com 50 newtons aqui e, por causa da terceira lei de Newton, o gancho também puxou a corda com 50 newtons. O que vai acontecer? Sobre essa polia fixa vai agir uma força de 50 mais 50, ou seja, de 100 newtons. Então, isso é a vantagem mecânica. Por causa dessa polia móvel, a força que age lá no objeto é o dobro da força que eu exerci sobre a corda. Então, a força que age no objeto é o dobro
da força que eu exerci sobre a minha corda. Essa é a vantagem mecânica. Qual que é o problema dela, digamos assim? Ela não tem mudança na direção de atuação. Então, se eu quero levantar o objeto, eu teria que puxar ele para cima se não houvesse nenhuma polia. E ao colocar uma polia móvel, eu continuo puxando ele para cima, nada muda. Para poder aproveitar as duas vantagens, uma de cada uma das polias, o que geralmente é feito é associação entre polias fixas e polias móveis. A gente vai ver um exemplo aqui nessa talha exponencial. Quantas polias a gente tem aqui? A gente tem uma polia fixa, então essa daqui vai ser a minha polia fixa. E eu tenho 4 polias móveis. 1, 2, 3, 4 polias móveis. O que esse arranjo me permite? Bom, em primeiro lugar, nós já vimos que a polia fixa permite a mudança de direção de ação da força. Então, olha só, esse carinha aqui está puxando a corda para baixo, com o objetivo de colocar este peso para cima. Essa é a vantagem da polia fixa. E a polia móvel, como a gente já analisou, a vantagem dela é obter vantagem mecânica, ou seja, eu poder puxar um pouco mais fraco do que esse peso me exigiria. Pelo fato de eu ter várias polias móveis aqui associadas umas com as outras, eu vou obter uma vantagem mecânica exponencial. Cada polia móvel vai multiplicar essa força que eu faço nessa corda por 2. Então, se eu estou fazendo uma força de 50 newtons, passando pela primeira polia móvel, ela vai se transformar numa força de 100 newtons. Pela segunda polia móvel, 200 newtons. Pela terceira polia móvel, 400 newtons. E pela quarta polia móvel, 800 newtons. Ou seja, essa força exercida aqui de tração foi multiplicada por 16. E 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. É por isso que eu chamo isso de uma vantagem mecânica exponencial. A força de tração que eu vou precisar exercer na corda vai ser a força de resistência, no caso aqui a força-peso desse objeto, dividido por 2 elevado a n. N é o número de polias móveis que eu tenho nessa associação. 4 polias móveis, 2 elevado à quarta dá 16. Então, se esse peso aqui fosse um peso de 800 newtons, para manter ele em repouso, manter ele em equilíbrio, eu precisaria fazer uma força na corda 16 vezes menor. 800 por 16 vai dar 50 newtons. Por último, a gente tem a máquina de Atwood. A máquina de Atwood ela foi desenvolvida por George Atwood no estudo de quedas dos corpos. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nessa máquina é unir 2 corpos, um corpo B e um corpo A, por uma corda e uma polia fixa. Então, aqui eu tenho uma polia fixa. E aí, eu vou fazer o estudo da queda desses corpos de acordo com qual deles vai ter maior massa e qual deles vai sofrer maior ação de força-peso. Basicamente, eu vou equacionar eles segundo o sistema de blocos. Se você não sabe o que é um sistema de blocos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, lá no final, uma videoaula minha sobre sistemas de blocos para você poder acompanhar. Beleza? Vamos lá então, vamos tentar resolver aí, equacionar uma máquina de Atwood. Vamos trazer esse exemplo aqui que é um pouquinho menor, fica um pouquinho mais claro para a gente. Então eu tenho 2 massas, a massa C e a massa D. Cada uma dessas massas sofre a ação de uma força-peso. Então vou colocar aqui a força-peso em C e a força-peso em D. Cada uma delas também vai sofrer a ação da tração dessa corda. Tração aqui e tração aqui. Bom, se os 2 objetos tiverem a mesma massa, vai ter o mesmo peso agindo dos 2 lados. Então, não vai acontecer nada com esse sistema. Eu preciso supor que uma das massas seja maior do que a outra. Como a massa D está mais para baixo, eu vou supor que ela seja maior do que a C. Então, o que vai acontecer? A tendência de todo esse sistema aqui é fazer um movimento no sentido horário. Ou seja, a tendência do bloco C é de subir e a tendência do bloco D é de descer. Como eles estão num sistema, os 2 estão interligados por um fio, os 2 vão ter a mesma aceleração. Então, bora lá. Vamos fazer diagrama de bloco isolado para cada um desses carinhas. O nosso bloco C, nossa massa C aqui, ela tem a ação da força-peso
peso de C. E ela tem para cima a força de tração agindo sobre ela. Como a tendência dele é acelerar para cima, significa que a tração é maior que o peso. Então, a força resultante nesse bloco C vai ter como seu módulo o módulo da tração menos o módulo da força-peso que age nele. Já o bloco D, a gente pode fazer um desenho bem semelhante para ele. Está aqui a minha massinha D. Ela possui uma força-peso que aponta para baixo, PD, e uma força de tração que aponta para cima, T. A tendência dele é acelerar para baixo, então a força resultante nele aponta para baixo. Nesse caso, vai ser igual ao peso desse bloquinho menos a força de tração. Bom, força resultante, como você já sabe lá da segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, a massa do bloquinho D. Peso do bloquinho D é a massa dele vezes a gravidade, menos a força de tração. Posso fazer a mesma coisa para o bloquinho C. A força resultante sobre C vai ser a massa de C vezes a aceleração. Tração fica aqui, menos peso de C, massa de C vezes gravidade. Beleza, rapaziada? Então eu tenho essas duas equações aqui, essa aqui de cima para o bloco C e essa aqui de baixo para o bloco D. E aí, dependendo dos valores que ele te fornecer, você junta essas equações. Em geral, o que a gente faz é isolar a tração aqui embaixo. Então, aqui embaixo vai ficar tração igual a massa do bloco D vezes gravidade, menos, desculpa, esqueci do parênteses, menos a aceleração A. E lá em cima, o que a gente vai ter aqui, a tração vai ser igual a massa do bloquinho C, que multiplica a aceleração da gravidade mais a aceleração A desses blocos. E eu posso igualar essas duas equações aqui, igualar esse lado e esse lado, para poder resolver um exercício de máquina de Atwood. Beleza, galera? Nossa aula de hoje então era isso. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!